Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma mensagem do coração de Deus. E a palavra de Deus vem mencionando aqui em Neemias no capítulo 4, mas eu vou falar do 6, mas vou dar uma pincelada aqui do 4, porque aqui vem falando que os inimigos estavam se opondo contra a construção que Neemias se propôs a construir, o muro de Jerusalém, e tudo que nós se propomos a fazer para o Senhor, né? Tanto a obra de Deus, tanto outras áreas da nossa vida. Porque quando nós apresentamos para Deus os nossos planos e apresentamos e oramos, isso em cada área da nossa vida, e assim o inimigo vai se opor, vai se levantar, vai trabalhar contra, porque o maior interessado de saber, né, que a vida está paralisada, que ele está dominando e que você não vai conseguir o diabo. Mas quando você trabalha no mundo espiritual, você vai enfraquecendo, né? O inimigo está praticando, o que o inimigo está fazendo, ele está supondo com as estratégias dele para tentar paralisar os propósitos de Deus, porque essa construção do muro de Jerusalém era plano de Deus. E todos aqueles que se opõem contra o plano de Deus, está se opondo contra Deus, está lutando contra Deus, né? E nós estamos, vamos ler aqui um trechinho da Bíblia, né? Que quando o muro já estava na metade, né? E Tobias, aqui vem dizendo que Sambalat e Tobias, os Arambes e os Abunitas, as Asdoditas, souberam que a obra estava avançando, né? Então eles começam a ficar insatisfeitos, né? Eles começam a ficar insatisfeitos. Deixa eu ver um trechinho bíblico aqui, né? Eles começam a manifestar insatisfação por essa construção, né? Então, desde o começo, houve se levante, houve tentativa de querer entrar, de querer neutralizar, paralisar aqueles que estavam a construir com entusiasmo, com amor, com empenho, e do lado de fora eles ficavam buzinando, não ouvindo o povo de Deus para desestruturá-lo. Mas Neemias, em nome de Deus, um líder que estava ali à frente desse trabalho, ele mostrava assim, uma postura firme, confiante. Ele também estava ali construindo, focado. E aqueles que estavam trabalhando juntamente com ele tinham o mesmo espírito, estavam na mesma fé, no mesmo propósito, né? Então faz toda a diferença aquele que está liderando, né? Porque um bom líder vai ser um espelho, vai inspirar, né? Então ele não parou, ele não caiu no jogo do inimigo, e aqueles que estavam com ele, ali vendo essa postura, também viu, né, que isso é a obra maligna, o inimigo querendo tirar o foco deles. Então você vê que o Neemias era homem de Deus, de oração, ele continuou firmado ali no propósito dele, né? E Sambalat, Tobias, Gesem, o Arabe, restante dos nossos inimigos, souberam que havia terminado de construir o muro. E que não restavam brechas, embora as portas ainda tivessem sido colocadas em muro. Tem um Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com ele num dos povoados. Nós vamos contemplar aqui que depois desses 52 dias, o adversário ficou irado. Então eles lançaram várias tentativas para impedir essa construção, mas no final não conseguiram. Então eles falaram, não, acabou a construção, mas a gente agora tem que jogar pesado, tem que jogar sujo, nós temos que trabalhar agora. De qualquer forma, nós temos que tirar a Neemias da posição, temos que tirar a Neemias de lá para estruturar e entrar lá e acabar com tudo, né? Então eles planejaram e começaram a inventar uma mentira para Neemias cair nessa mentira e sair de lá. Então ele recebe uma mensagem, né, falsa, e vem dizendo porque eles queriam se encontrar com Neemias. Mas Neemias sempre dava a mesma palavra. E eles ficavam insatisfeitos, porque eles queriam outras palavras para poder eles agir com a outra parte do plano dele, né? E sabendo que eles planejavam me fazer o mal, então você vê, sabendo que eles planejavam me fazer o mal, porque era 52 dias, essa luta, essa batalha, esse cansaço, Neemias sabia que o que vinha do inimigo não era bom. Então, quando eles já vieram, né, propondo, falando, ele já sabia que não era coisa boa. Por quê? Porque ele já sabia com o que ele estava lidando, com o adversário, com o inimigo, com a insatisfação, né? E ele não deixou cair, né,
nas conversas de Sanbalat e Tobias, né? Ele respondeu com a seguinte mensagem: ó, eu estou envolvido com uma obra muito importante, eu não posso ir. Ou seja, ó, eu estou envolvido com esse trabalho, com essa obra, eu não vou poder ir, né? Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Porque é tão importante assim que é necessária a minha presença. Vocês não podem enviar essa mensagem por carta explicando que vocês realmente, de fato, querem comigo. Ou seja, se fosse comigo, vocês já tinham mandado uma carta. Vocês querem minha presença. Então, por que vocês querem minha presença? Né? 4 vezes, né? Eles enviaram a mesma mensagem. Cada vez ele respondia da mesma forma. Então, a mensagem vinha e voltava e era a mesma. Então, eles estavam insatisfeitos. Eles não estavam conseguindo com que o plano dele viesse avante. Então, eles viram que não conseguiam o que eles queriam e eles tentaram. Aí, depois que foi já foi na quarta vez enviar a mesma mensagem, ele respondeu da mesma forma, mas na quinta mensagem que foi enviado para ele, né, trouxe já uma mensagem elaborada, mentirosa, para Neemias, né? Então, os mensageiros leram lá para ele: olha, há um boato entre as nações vizinhas e Gerson o confirma que você, os judeus, planejam se rebelar e por isso estão construindo um muro. De acordo com esse relato, você planeja se tornar rei dele, ou seja, além de você estar construindo esse muro, você está planejando ser rei. Então, esse boato está entre as nações vizinhas. O que você está pretendendo fazer, Neemias? De acordo com esse relato, né, está correndo essa notícia que você nomeou o profeta em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhe, há um rei em Judá, hein? Você está querendo tomar o lugar dele, há um rei em Judá. As nações vizinhas todos estão sabendo. Então, a mentira estava sendo propagada com inverdade, né? Mas eles queriam assustar, eles estavam apelando de tal forma a Neemias para ele sair da posição, né? E ele tentar agir ali, até imprudentemente, né? Então, pode ter certeza que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Ou seja, se é isso mesmo, esse fato aí vai chegar ao conhecimento do rei. Coisa boa não vai acontecer, Neemias. Então, eu estou sugerindo, portanto, que venha conversar comigo. Ué? Então, quer dizer que agora Tobias, Sanbalat agora está se achando, né, alguém que vai poder vetar, parar alguma coisa, né? Então, Neemias foi lá e respondeu: olha, nada que você diz é verdade. Tudo é invenção de vocês. Ou seja, olha, o que vocês dizem não tem fundamento, o que vocês dizem não tem nada a ver. Isso daí é mais estratégia de vocês, né? Mostra como que é o caráter de vocês, o jogarem sujo, por agir injustamente, né? Isso tudo é uma invenção. Tudo que é invenção não tem fundamento. Então, a mentira não vai prevalecer, porque eu não acredito na mentira de vocês. Estava apenas tentando nos intimidar, né? E imaginava que iríamos interromper a obra. Ou seja, Neemias falou: olha, eu sei que vocês estão tentando me intimidar para que essa obra pare. Eu conheço vocês, é da índole de vocês fazerem isso, né? Mas só que nós não vamos interromper, se nós aqui não interrompemos por nada, por tanto jogo sujo que vocês fizeram. Você acha que agora vamos cair nessa de sair daqui para você acabar e você concluir seus propósitos malignos? Não vou sair desse lugar, porque eu estou ocupado realizando uma grande obra e eu não vou poder parar. Não vou poder parar para ver o teatro que vocês armaram, que vocês planejaram. Fica vocês com o teatro de vocês, né? E assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Ou seja, ele começou a terminar de concluir o serviço dele com mais força, com mais ânimo, né? Com mais determinação ainda, porque ele sabia que tudo que é para Deus, né? Tudo que é para Deus, que é para glorificar o Senhor, por estar querendo tirar ele dali, porque seria uma grande bênção,
beneficiado nessa cidade dessa construção. Beneficiaria muitas pessoas. Então o inimigo está virado. Então ele falou, é agora que eu vou botar mais ainda força, mais amor para construir, mais empenho ainda para terminar aqui. E eles ficaram fazendo, finalizando ali, né? E algum tempo depois eu fui visitar Samaia, filho de Delaia e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas esta noite, seus inimigos virão matá-lo. Então, Neemias foi visitar Samaia, que era o profeta do Senhor, né? Então, ele disse assim para Neemias, olha, vamos nos encontrar no templo de Deus, e trancar as portas essa noite, seus inimigos vão vir matar. Então, ele não entendeu, porque eu tenho que correr do meu território, fechar as portas, né? Vou trancar as portas, né? Essa noite, porque meus inimigos vão me matar. Por que eu vou correr? Porque eu não sou covarde. Se tiver que enfrentar um adversário, eu vou enfrentar. Então, por ser alguém de credibilidade, né? Mas só que os adversários já tinham ido lá e feito a cabeça de Semaia, achando que ele iria ouvir aquele que tinha mais credibilidade, né? Não, Semaia, Neemias vai dar credibilidade ao que você está falando. Então você fala que ele vai fazer o que você quer. Então subornou até Semaia, né? Eu, porém, respondi, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deu entrar no templo para salvar vidas? Ou seja, eu fui chamando para salvar a vida. Eu não fui chamado para correr do inimigo, né? Eu não farei isso. Então ele foi sábio, ele foi prudente, ele discerniu ali naquele momento, né? Entre o bem e o mal. Não, tem alguma coisa de errado nisso, eu não posso concordar com o inimigo. Então ele percebeu que Deus não tinha falado com Samaia. Olha só como é que as pessoas se deixam se vender, né? Samaia deixou se vender. E você vê que quando nós estamos no Espírito, né? Quando a gente está ligado no Senhor, o Senhor revela, né? A intenção do coração, a intenção do adversário, o que ele planeja, porque ele vai querer pessoas que não estejam distantes, mais próximas. Por quê? Para tentar concluir com os propósitos, com a maldade dele, para tentar agir contra a sua vida. E Samaia era um profeta, mas tinha sido corrompido. Estava ali ganhando por detrás para agir com maldade contra Neemias. Ou seja, vendeu, né? Trabalhando para Satanás. Então, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Fazer a vontade do inimigo, ficar entregando algo mentiroso, que é da parte do Senhor e não é, tudo para prejudicar Neemias. E se ele não tivesse ligado no Senhor, ele tinha caído. O inimigo queria a derrota. O inimigo queria a derrota de Neemias, queria que ele fosse envergonhado. Olha como é que o inimigo quer que o nosso nome... O inimigo queria envergonhar Neemias. O inimigo sempre está procurando para nos envergonhar, usar das suas artimanhas, da sua mentira. Não tentou de uma forma, vai tentar de outras. Então, aqueles que estão de fé, cuide para que não caia, diz a palavra. Então, o tempo todo vigilante, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda bramando como um leão, procurando uma oportunidade, procurando alguém para agir com a sua maldade. Com Semaia, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, e assim poderia me difamar e me desacreditar. Ou seja, aqueles envolvidos, aqueles que estavam do lado de Neemias, vendo que ele era homem de Deus, temente a Deus, e agora vendo que é uma pessoa que está correndo e deixando os seus em perigo, né? Correndo do mal, não agindo, não avançando, né? Não deveria estar lhe salvando, lutando, né? Então ele queria denigrir, difamar Neemias. E o que Neemias lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. A maldade não tem limite. Quando não é a própria pessoa, eles mandam porque não pode saber quem está por detrás.
o mandante dessa organização não aparece, porque vai saber que é a pessoa. Então eles pagam, eles investem para a pessoa não perceber. E quem não estiver ligado vai cair no campo do inimigo. E Neemias ora a Deus, apresentando a Deus Tobias e Sambalate, para Deus, ele entregava na mão de Deus a maldade, a ruindade, a perversidade deles, né? Lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar? Então não só foi esses que tentaram intimidar Neemias, foram outros, porque a investida do inimigo é a mesma, o jogo sujo do inimigo é o mesmo, porque ninguém quer parar aqueles que não estão produzindo no fruto, vão querer parar quem está produzindo, quem está ligado no Senhor. E o diabo sabe quem está sujo e quem está limpo, o diabo sabe quem é luz e quem é treva. As pessoas acham que conhecem as outras, mas é Deus que conhece, porque Ele conhece o mais profundo do coração e da mente. E o diabo sabe, né? Quem é luz, quem é treva. Ele sabe quem é aqueles que dão brecha e quem não dão brecha. E tem aqueles que querem impor e colocar uma identidade de treva que não é do Filho de Deus. Mas não adianta que não cola. Não adianta que nome de filho é filho, nome de criatura é criatura, né? Então somos reconhecidas por Deus, pelo céu, pela nossa integridade e lealdade que temos para com o Senhor, né? Então, ele apresentou os adversários, até onde vai esses adversários com a tamanha injustiça, maldade, né? Então, se não tivesse ligado no Senhor, já teria caído. E agora seria um motivo de zombaria, né? E as pessoas não desacreditariam dele. Por quê? Ah, homem de Deus aí, ó, saiu correndo. Cadê para enfrentar? Não é de Deus? Então, para falar mal vai ter muitos, mas para levantar vai ser poucos, né? Porque o homem só vê o que está diante dele, mas Deus, ele olha o coração, né? E as pessoas, elas estão prontas para julgar, para ficar com o que os outros acham e pensam a teu respeito. Elas dão rapidamente credibilidade, né? E acontecendo, ele concordando aqui com esse profeta, né? Ele agora estaria desmoralizado, como vem dizendo aqui. Então, para você ver que Deus, ele guardou Neemias, livrou ele. A gente não consegue de uma forma, a gente tenta de outra. E as pessoas se deixam vender por pouca coisa. Por quê? Porque o dinheiro é mais importante do que a salvação, do que andar em justiça agradando a Deus, né? Ainda depois fala que agrada a Deus, andando em justiça, perversidade. Então, diz que é de Deus e está dando a mão a Deus. Na verdade, está dando a mão ao inimigo. Então, deixou-se corromper, né? Então, aqueles que são de Deus não deixam se corromper. Não vai trocar a sua salvação por um prato de lentilha. Dinheiro acaba. Provavelmente esse profeta ganhou dinheiro para aceitar e fazer o que eles querem, né? Mas a salvação, ela é conquistada diariamente. Diariamente, nós temos que provar que amamos a Deus. E amar a Deus é negar a si mesmo, é andar em temor, é estar vinculado a esse amor, a praticar, a guardar o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa, né? Então, Deus contempla, Deus está vendo como Deus fica triste com essas pessoas que se deixam se corromper com coisas tão pequenas, que tira da presença de Deus, assim como o pecado tira a pessoa da presença de Deus, a corrupção, o dinheiro. Muitas coisas podem tirar a presença de Deus se nós não vigiarmos, né? Porque Deus conhece a intenção do coração, né? Hoje em dia as pessoas acham que ser de Deus é estar com um saião, né? É andar só de Bíblia para baixo, para cima, na rua. Esse é de Deus, está lá no monte, está orando, esse é de Deus. Mas o Deus que revela o oculto, profundo, escondido, é aquele que vai revelar o nosso coração. Se a pessoa é de Deus ou não, se ela é um instrumento de Satanás para destruir. É Deus que fala.
Não foi que o Senhor disse para Samuel: o Senhor não vê como me vê, o Senhor vê o coração. O que está diante de vocês estão todos bem vestidos aí, ó, tudo bem apresentável aí aos teus olhos. E não é esse não, Samuel. Né? Então, para você ver que o olhar é enganoso, porque você olha, você vai tirar com a sua conclusão: essa é mais de Deus, esse não é de Deus. Não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. Então, quem olha com julgamento, os olhos estão em treva, o corpo está tenebroso, está em treva, né? Então, a diferença daqueles que são de Deus, né? Que se separam, mantêm uma vida íntegra na obediência. Você não vai se privar das coisas que você tem que fazer, porque você tem que trabalhar. Você tem o seu momento de passeio, de lazer. Isso não é deixar de ser de Deus. Ah, não pode ir para a praia? Pode ir para a praia, mas com ordem e decência. Não é verdade? Ah, não pode. É claro que se você estiver no meio de um monte de gente, tem que estar com decência. Mas se você estiver em sua casa, você está na sua casa. É sua privacidade. Mas, muitas vezes, as pessoas, né? Ela quer agir e de forma que até escandaliza. E Deus está vendo, né? Acabando até minha bateria aqui. Hoje eu entrei aqui, eu ia entrar somente de noite. O celular faltava carregar bastante, né? Mas eu perseverei aqui para entrar, porque ele estava com 15, aí já está com 5 já. Então, tem pessoas que vão tirar suas conclusões, né? Ah, em casa você não pode andar à vontade, você tem que andar toda tampada. Então, ela não é de Deus. Ué, você tem que andar com ordem e decência. Você não vai sair para a rua, você não vai andar para a igreja de qualquer jeito, apertada, você não vai andar na igreja roupa curta. Você sabe como tem que agir, como tem que ser. Então, muitas vezes as pessoas, né, as pessoas querem julgar nessa questão. A pessoa dentro do seu lar, da sua privacidade, né? É capa, não é de Deus. Ah, foi para a praia, não é de Deus. Né? Ah, foi para a piscina, não é de Deus. Tem que estar só em casa orando. Tem que estar com roupão, com vestidão. Eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. Né? Então, ter lazer não é algo bom para você ter o seu lazer. Você descansar, você ter seu momento. Então, você não é de Deus. Ah, então é de Deus, então aqueles que estão em oculto, né? Pecando, ninguém vendo, e esse é de Deus. Então tem coisas que as pessoas vão dar mais credibilidade, né, no olhar, no julgamento, do que o que Deus fala, do que Deus mostra para ela, né? E por a gente viver muito tempo, a gente conviver muito, já ter bastante tempo de evangelho, é isso que muitas vezes a gente vemos, infelizmente. Mas quando a gente entende que é a gente que tem que agradar a Deus e deixar quem quiser desagradar a Deus, desagradar. Eu tenho que cuidar da minha vida, porque é com Deus que eu vou ter que tratar. Então, se eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar do meu coração, da minha integridade para com Deus. Agora, se meu próximo quer pecar, quer errar, quer fazer o que quer, aí é o problema dele. Eu que não vou gastar o meu tempo de ficar prestando o meu ouvido para o inimigo, de ficar falando, denigrindo meu irmão, porque é o preço que eu vou pagar, né? Um dia está denigrindo, difamando, procurando oportunidade, eu vou estar gastando meu tempo para Deus. É exatamente isso que Neemias estava fazendo, né? Gastando o tempo dele para fazer ali, construindo o muro de Jerusalém. E o inimigo não estava construindo nada. Eles não estavam ocupados, não, estavam desocupados. O inimigo é desocupado. Ele fica esperando, observando para atacar. E aquilo que parece, eles começam a planejar para dizer que aquilo é o que eles estão achando. E com isso, né, acaba com a reputação da pessoa. Então, os desocupados estavam lá de fora trabalhando contra os propósitos de Deus. E quem estava do lado de dentro estava focado, preocupado com a sua vida e com as coisas de Deus. Então, você vê que o diabo, ele está assim, bramando, está observando
para atacar, esperar um momento oportuno para destruir, né? Mas essa destruição só acontece quando você não está firmado no Senhor. Quando há brecha, o diabo vem para devastar. Mas se estiver habitando na habitação, no esconderijo de Deus, o inimigo não vai encontrar você. Ele não vai tocar em você. Não vai executar o mal. Deus guardou Neemias, né? Deus guardou. Então, manda fogo no lombo de Satanás. Está queimando. Essa serpente aí está se levantando, né? Ora, apresenta a Deus, os instrumentos que estão usando, entrega para Deus como Neemias fez, né? E continue o seu trabalho, continue focado naquilo que te traz esperança, que te faz avançar, né? As coisas do alto nos faz avançar, as coisas de baixo nos faz tropeçar, andar para trás, nos faz viver o passado. Amém? Deus nos chamou para viver coisas maiores. Deus nos chamou para viver os propósitos dele, viver os sonhos dele. Passa nela. E essa palavra aqui, ela veio ao nosso coração, é para que venhamos estar focados, orar e vigiar. Porque o diabo vai usar os de perto. Ele sabe como se achegar. Então é o tempo todo estar vigilante, né? O diabo sabe quando a bênção do Senhor ela vai chegar. Ele sabe. Os propósitos de Deus são grandes na sua vida. E ele vai fazer de tudo para poder impedir isso. Ele não vai culpar, né? Não vai culpar. Ele vai agir com perversidade mesmo, né? Ele vai agir com maldade mesmo. É claro que a decepção deve ter sido grande aqui do homem de Deus, de Neemias, que ele não esperava de Samaia ter caído na lábia de Tobias, né? Acabou caindo na lábia de Tobias, né? E Sambalate, meu Deus do céu. Então, por isso que devemos orar, para Deus nos dar discernimento do Espírito, para saber discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? Ele vai revelar o profundo, né? As coisas que os olhos não veem, mas Deus revela, Deus mostra e confirma também. E o inimigo quer tirar aqueles que estão de perto de nós, que são bênçãos, que é de Deus, né? Nos denegrindo, nos sujando. O diabo aprontou e conseguiu tirar a Samaia de perto de Neemias. Corrompeu ele, agora ficou com a visão dele lá. Então, o que Neemias tinha que fazer é bola para frente. Se não quer acreditar em mim, amém. Deus acredita, né? Deixa cada um ficar com a visão com o que ela quer, porque ela tem como decidir. Se ela quer ficar com a visão daquilo que os outros pensam e acham, ela decide, né? Tem muitas pessoas de mente fraca que acreditam que dão credibilidade no que as pessoas falam, mas se dermos credibilidade à palavra, ao Senhor, de orientação ao Senhor, a respeito de alguém, Deus vai lá e fala. Não é preciso que a pessoa vá lá e fique o tempo todo buzinando o seu ouvido para tirar credibilidade, né? Mas, infelizmente, as pessoas já agem assim por maldade, né? Porque o diabo gosta de tirar, né? As pessoas de concluir o propósito de Deus, né? Mas tudo que é mentiroso, tudo que não é de Deus não prevalece. Cai por terra. Por um momento pode ter prevalecido, mas depois cai por terra toda mentira do inimigo. Se lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Imagine esse profeta aqui, né? Samaia. Depois deve ter caído a ficha do que ele deixou se corromper, né? Então, isso mostra que se o nosso coração não estiver no abençoador, vai ser filho desleais, imprudentes, né? Que sempre vai estar desagradando a Deus, fazendo assim retroceder, ficar longe de Deus, coisas que Deus não quer. Então, a ordem de Deus é para avançar, permanecer firmado nele, confiando nele,
e de Deus sempre que vem, que está iluminando a sua mente, seu coração, brindando também seu coração, sua mente, seu ouvido, para que você não venha deixar com que as coisas que o inimigo apronta, faz, te tomar, te destruir, de fazer você focar neles do que nas coisas de Deus. Então, apresentando a Deus, você vai ficar em paz, você vai prosseguir olhando para o alto. Olhando para o alto e está agradando a Deus. Olhando para baixo e está desagradando a Deus. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Não importa se a oposição continua, mas tenha certeza que tudo que vem contra a nossa vida está vindo contra Deus. E é Deus que assume a sua peleja, é Deus que assume as suas guerras, é Ele que está na frente, cuidando, protegendo, é Ele que é o nosso escudo de proteção. Então nenhum mal nos sucederá, nem praga algum chegará à nossa tenda, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa do Senhor no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas eu quero lembrá-lo que já tem vídeo novo no canal. Dá um pulinho lá e seja abençoado para a glória de Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal e deixar interações de vocês, que é importantíssimo, as suas curtidas no vídeo. Se quiser comentar, fique à vontade. Mas quero lembrá-lo que tem comunidade aqui mesmo no canal. Vocês podem acessar clicando ali e tem a mensagem por escrito quando não aparece nos vídeos, colocando aqui, né, por escrito. E quando não aparece nos vídeos, eu apareço mensagem de voz, ligação por voz. Vocês não estão me vendo, mas estou gravando. E a palavra, ela também é abençoada e vai falar o coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Mais tarde estarei de volta com o versículo do dia. Tchau, tchau.